existência pra tudo aprender. Não dá, não dá, não dá, uma só existência pra tudo aprender. Por isso tal é a lei, nascer, morrer e renascer. Por isso tal é a lei, nascer, morrer e renascer. Quem de boa vontade mas se esforçar, bem depressa vai melhorar, bem depressa vai melhorar, bem depressa vai melhorar. Não dá, não dá, não dá, uma só existência pra tudo aprender. Não dá, não dá, não dá, uma só existência pra tudo aprender. Por isso tal é a lei, nascer, morrer e renascer. Por isso tal é a lei, nascer, morrer e renascer. Quem de boa vontade mas se esforçar, bem depressa vai melhorar, bem depressa vai melhorar, bem depressa vai melhorar. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. E que bom, né, que vocês vieram para assistir a nossa aulinha de hoje. Estou muito feliz. Vamos começar a nossa aula com uma prece? Então vamos fechar os olhos e falar com Jesus. Jesus, nosso mestre querido, nosso amigo, nosso irmão maior, nós te agradecemos por tudo que temos em nossa vida. Te agradecemos por todas as oportunidades que temos de aprender mais sobre o seu amor. Ensina-nos, Senhor, a amar e a respeitar aos outros, ao próximo e a cuidar de todas as pessoas. Esteja sempre conosco, Jesus. Abençoe todas as crianças e todo o nosso planeta onde nós vivemos. Muito obrigada. Esteja conosco nessa aulinha, nos ensinando muito. Que assim seja. Então, crianças, hoje na nossa aulinha nós vamos estudar sobre esse nosso amiguinho aqui. Olha só, vocês lembram o nome dele? Ele é o nosso amigo Allan Kardec. Então, e vocês sabem por que nós vamos aprender sobre ele hoje? Porque foi ele quem codificou a doutrina espírita, aquela que é considerada a terceira revelação, aquela que Jesus nos prometeu, o Consolador prometido. Isso mesmo! Então, foi ele que reuniu todo o conhecimento e nos trouxe a doutrina espírita. Então, eu quero contar para vocês também uma curiosidade a respeito do Allan Kardec. Olha só, o nome verdadeiro dele não era Allan Kardec. Ele tinha um outro nome. Mas isso vocês vão descobrir prestando muita atenção na nossa historinha de hoje. Combinado? E depois vocês também vão saber por que ele passou a se chamar Allan Kardec. Tudo bem, crianças? Então vamos lá para a nossa historinha de hoje? Quem foi Allan Kardec? Em 1804, há muitos anos atrás, em um país muito lindo chamado França, nasceu um menino que recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Que nome diferente, né? Bom,
Para simplificar, então vamos chamá-lo de Rivai. Rivai era um menino muito estudioso. Desde pequenino, ele gostava muito de ler. Aos 11 anos de idade, foi estudar em outro país, na Suíça, no Instituto de Educação de Iverdun, com o professor Pestalozzi. Bom e gentil, aos 14 anos já ensinava seus colegas menos adiantados. Quando Rivai cresceu, tornou-se um alto e belo rapaz. Aos 18 anos, formou-se em ciências e letras. Como ele sabia das coisas? Sabem por quê? Porque ele era disciplinado e amava os estudos. Quando concluiu seus estudos, o jovem Rivai voltou para casa. Conhecia muitos idiomas e trabalhava como tradutor. Em 1832, casou-se com uma moça de nome Amélie Gabrielle Boudet, professora, poetisa e artista plástica. Ele também era professor e em sua casa dava cursos gratuitos. Foi então que, quando estava com 50 anos de idade, através de um amigo, tomou conhecimento de coisas estranhas que vinham acontecendo na cidade. Dizia o amigo que em determinada reunião que assistira, os objetos se movimentavam. Foi então que ele tomou conhecimento do chamado fenômeno das mesas girantes. O professor Rivai, acostumado ao estudo e à pesquisa, achou muito estranho aquilo, mas somente depois de 5 anos decidiu assistir a uma das reuniões. Ali viu pela primeira vez o fenômeno das mesas que se movimentavam sozinhas. Objetos diversos como vasos, flores e chapéus se moviam em pleno ar, sem nenhum apoio. Muito intrigado, se pôs a pesquisar. Começou a frequentar com assiduidade as reuniões semanais, disposto a descobrir o que havia por detrás daquilo tudo. Sabe como no início eles se comunicavam com os espíritos? Era através de pancadas na mesa. Então, os espíritos informaram que nada mais eram do que as almas dos homens que já haviam deixado o corpo físico. Quando uma pessoa morre, só o corpo de carne é que acaba, e o espírito vai para o mundo espiritual, nossa verdadeira casa. Quando desencarnamos, nosso corpo vai ficar na terra, mas nós que somos espíritos continuamos vivos. Todo mundo é assim. Nasce, cresce, evolui e morre. Depois renasce novamente. Através de alguns médiuns, Rivaio se comunicava com os espíritos que estavam desencarnados. Ele fazia perguntas e os espíritos respondiam. Um espírito familiar que orientava seus trabalhos lhe contou que em outra vida já lhe conhecia pelo nome de Allan Kardec. Foi depois dessa orientação que ele resolveu assinar as obras ditadas pelos espíritos com o nome de Allan Kardec. Destas comunicações surgiu a codificação, ou seja, a organização da doutrina espírita
que é formada pelas seguintes obras: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Allan Kardec publicou também a Revista Espírita e fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espírita. Kardec passou os anos finais de sua vida dedicados à divulgação do Espiritismo. Desencarnou aos 65 anos, enquanto trabalhava. Kardec, embora apareça sempre sério nas gravuras que o representam, gostava de rir com um riso largo, franco e comunicativo. Era bem-humorado, além de ser um trabalhador incansável. Por ter organizado os ensinamentos dos espíritos em livros, Allan Kardec é chamado de codificador do espiritismo. Então, crianças, descobriram qual era o verdadeiro nome de Allan Kardec? Isso mesmo, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nossa, que nome difícil, né? É difícil mesmo pra gente, porque na verdade ele não é um nome brasileiro, é um nome francês, porque o Allan Kardec ele nasceu na França, né? Então é um nome francês. Um pouco difícil pra gente pronunciar, mas simplificando aí para facilitar, a gente chama ele de Rivail. Rivail era muito estudioso. Desde pequeno, ele já ensinava os colegas que precisavam de ajuda. E por ser tão dedicado, ele aprendeu muitas coisas, estudou, se formou em faculdades, ele também aprendeu vários idiomas, ele também se casou. Então ele era muito respeitado no trabalho dele, porque ele tinha um rigor científico. Ele era considerado um cientista na época. Um dia, Rivail foi comunicado sobre o fenômeno das mesas girantes, que aconteciam em reuniões. Nessas reuniões, as mesas se levantavam do chão, flutuavam no ar, sem que ninguém tocasse nas mesas. Isso, elas giravam. Tanto as mesas quanto outros objetos também aconteciam nisso. Primeiro, Rivail ficou muito desconfiado daquilo e não quis acreditar no que estava acontecendo, mas depois, com tanta insistência, ele resolveu ir a essas reuniões verificar o que estava acontecendo. Como ele era um homem muito estudioso e muito observador, ele foi com o seu método científico observar aquelas reuniões para descobrir o que estava por detrás das mesas que flutuavam. De tanto observar e participar daquelas reuniões, ele descobriu que, na verdade, quem estava por detrás daqueles fenômenos das mesas girantes eram espíritos. Isso mesmo, espíritos, assim como nós somos espírito, só que sem esse corpo físico. Eram os espíritos que já tinham morrido, ou seja, que já tinham desencarnado e não tinham mais o corpo físico, mas estavam ali fazendo as mesas levantarem e girarem. Além de flutuarem, as mesas também respondiam às perguntas que as pessoas faziam a elas. Sabem como? Através de batidas na mesa. Dessa forma, as pessoas tinham respostas das perguntas que eram feitas. Então, depois de muito observar, de muito estudar aqueles fenômenos, Rivail chegou à conclusão
que quem estava por detrás daquelas batidas, daqueles movimentos da mesa, na verdade, eram os espíritos que não tinham mais o corpo físico, porque na verdade já tinham desencarnado, ou seja, já tinham morrido. E foi dessa forma que Rivai compreendeu que era possível para nós nos comunicarmos com espíritos desencarnados. E assim, Rivai aprendeu muito com os espíritos e codificou a doutrina espírita, escrevendo assim vários livros. Agora eu quero saber de vocês. Vocês lembram como que foi que Rivai adotou o nome de Allan Kardec? Foi um espírito amigo dele que contou que ele já o conhecia de outra vida e que ele tinha esse nome de Allan Kardec. Então, Rivai, escrevendo vários livros da doutrina espírita, resolveu adotar o nome de Allan Kardec para assinar esses livros. É por isso que hoje nós conhecemos o nosso amiguinho aqui como Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E hoje nós sabemos que Allan Kardec foi o escolhido para nos trazer a terceira revelação divina, que é a doutrina espírita, o Consolador que Jesus nos prometeu. Então, crianças, esperamos que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje, que vocês tenham entendido e aguardamos vocês para a nossa próxima aula, que nós continuaremos estudando mais sobre o Consolador prometido, que é a terceira revelação. Tá certo, crianças? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui muito felizes com a participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Então, hoje nós estudamos sobre Allan Kardec, né, que foi o codificador da doutrina espírita, né? Então, é muito bom a gente estar estudando, estar aprendendo e pondo em prática, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, vamos fazer a nossa prece, vamos fechar nossos olhos, levar o pensamento até Deus, nosso Pai. Jesus querido, nós te agradecemos por esse estudo de hoje, que aprendemos sobre Allan Kardec. Só temos que agradecer por tudo, que a gente possa estar pondo sempre em prática tudo que estamos aprendendo na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, muito obrigada mesmo por tudo e que assim seja.